Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre a via espiritual na família. Está aqui conosco a Ivna Sá, professora e fotógrafa de família. Ivna, então nós conversávamos no bloco anterior sobre essa via espiritual. E no último dia 19 de março, Papa Francisco lançou a exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor. Qual que é a expectativa desse texto para a vida da igreja e para a humanidade em geral? A expectativa é muito grande, né? Porque o Papa Francisco, desde quando começou o seu pontificado, ele tem dado um olhar de misericórdia muito grande para vários assuntos. E essa pastoral familiar que a gente fala, com tantos desafios, naturalmente estava ansiando essa resposta do Papa, né? A gente sabe que questões de ordem muito polêmicas assim, não vão mudar, mas um olhar de misericórdia, eu acho que ele é muito significativo, né? Numa das partes da exortação, ele fala lá que, achei muito pontual, que ele diz assim que a família, a igreja, ela tem dois caminhos, marginalizar ou integrar. E que para que nós não caiamos no equívoco de marginalizar, mas que nós nos olhemos e nos pautemos no Evangelho, o caminho é sempre integrar. Então eu acho que o que foi até mais falado na mídia, nos comentários aí, é exatamente sobre a questão da segunda união, que cada padre vai poder ter uma certa uma autonomia para discernir caso a caso, quer dizer, é um assunto muito delicado e que não cabe uma lei determinante que vai prevalecer sobre todas as realidades familiares, mas eu achei esse gesto de acolhida muito grande, porque a gente sabe que tem muitos casais de segunda união que são muito testemunho para a igreja, né? De fé, de serviço, de missão, né? Agora, o que encanta no Papa Francisco é o fato de ele nos lembrar constantemente que o Evangelho é uma mensagem de alegria. Isso. Né? Então, a alegria do amor, que é própria dos casais, é também a alegria da igreja, diz o Papa. E num dado momento ele vai dizer também, né, que a família é o lugar da catequese e da espiritualidade. No cotidiano, como que os pais podem conversar com os filhos, ou os cônjuges, como que eles podem conversar para desenvolver a via espiritual? Que é aquela que dá sentido para a nossa vida. Claro, né? É a dimensão do testemunho e é uma espiritualidade que perpassa o cotidiano mesmo. Então, o que a gente tem alguns hábitos em casa, por exemplo? Meu marido sempre vai levar as meninas, é um trajeto um pouco longo de onde a gente mora e até onde é a escola delas, então ele desenvolveu o hábito de acordar de manhã e a oração inicial já ir no carro, é muito cedo, né? E aí é bonito, porque outro dia, eu indo junto para fazer essa experiência, a pequenininha, a do meio, a Amanda, falou assim, hoje você faz oração, Amanda? Aí ela faz, e aí ela vai lembrando de todo mundo, dos pobres, dos doentes, e eu acho que Ou seja, assim, é algo... o pensar no outro já é via espiritual. Sim, é uma via espiritual, esse entendimento, né? A consciência da comida, né? É a comida que eu não quero comer, mãe, eu não gosto disso, aí você para e faz pensar, filha, olha, tem muitas crianças no mundo inteiro que não têm o que comer. Tá certo você falar que essa comida não tá boa? Então, assim, é no dia a dia mesmo, é em cada detalhe. E é claro que isso é um desafio muito grande para os pais, sobretudo desse tempo. Que a gente, é o trabalho que cansa, o desgaste, então muitas vezes é mais fácil fazer vista grossa. E às vezes os pais, vamos dizer, com 25, 30 anos, não têm a velocidade e a rapidez da criança hoje. Não tem. E aí é a história assim, você fazer vista grossa para uma série de coisas que você sabe e tem consciência que está errado, porque o cansaço mesmo, a fadiga, o estresse, a correria, a pressão, ela te possibilita até de aprender, de dialogar. Então muitas vezes essa vista grossa é deixar o menino fazer o que quer, não questionar, não ponderar, né? É um desafio tremendo agora aí sobre essa questão do uso de redes sociais, sobretudo eu tenho uma que vai fazer 11 anos, então você tem que estar o tempo todo explicando a dinâmica, como funciona, os perigos que existem disso, né? Eu não posso impedi-la de usar, Claro mas que não. tem que mostrar e tem que apontar, né? E sem moralismo, né? Porque senão você fere a comunicação, você bloqueia a comunicação, né? Então, veja bem, às vezes os pais fazem vista grossa. É pior ainda quando eles delegam ou relegam para alguém a tarefa de educar e formar os filhos, né? Ou às vezes é a creche, é a babá, são os avós. Como que a senhora vê isso? Pai deve ser pai, presença, mãe deve ser mãe. É porque não é tão simples essa matemática, né? Sim. É um desafio muito grande, porque a mulher precisou ir para o mercado de trabalho para ajudar nas despesas.
existe um movimento já dela estar retornando, né? A gente vê já histórias de mulheres que estão percebendo que esse caminho de largar totalmente a casa e ir para o trabalho não tem funcionado, então ela tem feito um trabalho de volta. Mas é difícil mesmo chegar nesse equilíbrio e muito também as cidades... E depois não temos receita pronta não, né? Não tem. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, eu sou a terceira de 4 filhos, eu sou do interior, de Governador Valadares. A gente chegava da escola, a gente ia correr, brincar de pique-esconde, queimava energia, brincava de pique-bandeira. Hoje as crianças ficam trancadas dentro de casa, entendeu? E elas precisam queimar energia com isso. Então é complicado, mas eu acho que no fundo, é um desejo grande dos pais de acertarem. E aí eu acho que o próprio tempo vai ter que ensinar uma forma de se fazer com os desafios que se tem hoje, entendeu? Tá certo. Bom, queria agradecer aqui a participação da Beth Franco. Família é o início de tudo, importante na vida de qualquer ser humano. Até Jesus quis nascer de uma família. Quer exemplo melhor e mais lindo, Beth? Obrigado pela participação, fraterno abraço. A Fezinha Fonseca diz o seguinte: não escolhemos nossa família nem o lugar onde nascemos, mas dentro de um plano de amor de Deus, tudo está interligado. A oração feita em família reveste o lar de proteção e força de Deus. É isso mesmo. Bonito. Família que reza unida permanece unida. Verdade. Pezinho, obrigado pela participação. A Gláucia Garcia diz o seguinte: espiritualidade é o modo pelo qual buscamos conhecer, interpretar e discernir a vontade de Deus em nós, em nossa vida e nossa resposta no caminho da santificação. Obrigado, Gláucia. O Vinícius Oliveira lembra a exortação do Papa Francisco, dizendo que é indicativo de que a família quer ser lugar da bênção e do amor de Deus. Vinícius, obrigado pela participação. E a Sandra Mara diz que família é a grande escola para o aprimoramento do ser humano. Ivna, como que família pode ser uma escola para a formação do ser humano? É a principal, ela não é a única. A gente tem a igreja, a gente tem a escola, a gente tem os grupos sociais que a família participa, que ajuda. Mas que ela é uma escola, ela é. O que ela não pode é ela querer ser uma ilha. Né? Pensar assim, eu sozinho, com o meu núcleo familiar, vou conseguir dar conta de ser essa escola. A importância de você estar participando junto com outros casais, trocando experiências com outras famílias que estão vivendo desafios similares aos seus, porque uma experiência ilumina a outra. Então, nesse ponto, eu acho que é muito edificante você poder ter outras famílias que comungam dos valores que você comunga, para que os seus filhos possam entender também que as escolhas de vida que você faz enquanto pai e mãe não é algo fora da realidade. Existem muitas famílias que caminham naquela direção, né? Correto. Bom, Sandro, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. E a Regina Passos diz o seguinte: para mim não existe família em crise nem fragmentada. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, aparece a união, o amor, a harmonia e a paz. Obrigado, Regina, fraterno abraço. E quando a família não cultiva a via espiritual, o que é que pode acontecer? Que riscos existem para a família? Se ela cuida do material, da escola, do trabalho, do curso de inglês, da natação e da reflexão humana, da busca de sentido, o que pode acontecer? Eu vou tomar licença para citar aqui uma coisa que eu achei interessantíssima, até da doutora Filó, que nesse programa, quando você perguntou para ela se a fé era essencial para viver. Aí ela respondeu assim: eu não sei se é para viver, mas para morrer sim. Isso mesmo. E aí pensando que a morte, não como a morte definitiva, mas essa morte do cotidiano, que são as perdas, seja uma perda financeira, seja uma traição, seja uma doença, seja um conflito de uma natureza maior, a família que não cultiva a espiritualidade, quando chega essa tempestade, que é o que Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, a rocha é ele, né? É difícil de suportar. Com certeza. Né? Eu acho que a diferença ela está exatamente aí. Né? Quer dizer, se eu tenho uma vida espiritual familiar, eu entendo que tem um sentido no meu projeto de família, no desejo que eu estabeleci lá no casamento, e eu vou lutar para que esse projeto e esse sentido prevaleça. Se eu não tenho essa clareza, esse sentido, a relação fica muito descartável. Com certeza. Enquanto ele não me atende... É o risco do mundo de hoje, né? Enquanto ele não me atende... Nosso programa está indo para o final. Já? Vamos ao ping-pong já? Nossa, é rápido. Vamos lá. Máscaras. Instrumentos da mentira. O amor. Tudo, Deus. Família.
O maior desafio. Diálogo. Caminho para construir a esperança. Perdão. Desafio enorme. Deus. Tudo, princípio, meio e fim de todas as coisas. E por fim, o pensamento conexo de hoje do Papa Francisco. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por muito ferida que possa estar uma família, ela pode sempre crescer a partir do amor. Sempre, definitivamente. Ok, Ivna, obrigado pela sua presença aqui, Obrigada pela sua participação Foi e volte ótimo. sempre. Obrigada. Bom, por fim, concluindo o nosso programa de hoje, quero lembrar uma parte da oração que conclui o documento Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Na próxima semana voltaremos com um novo programa Conexões Espiritualidade Cotidiana, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.